há de ir por nós. Então disse eu, toda a igreja: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, então vamos orar diante desta palavra, para que Deus possa continuar operando nesta tarde maravilhosa. Pai, queremos te agradecer neste momento, te apresentar este trabalho, as nossas limitações, os nossos anseios, desejos, e nesta tarde, ó Deus, já estamos sentindo a tua presença em meio aos louvores, em meio, ó Deus, à adoração. E aqui nesta tarde, ó Deus, apesar de tudo que possamos estar, ó Deus, enfrentando as dificuldades da vida, toca, ó Deus, nos nossos lábios, na nossa vida, purifica, Deus querido, cada um que aqui se encontra e nos direciona para os teus propósitos, para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Podeis sentar, irmãos. Eu vou estar aqui trazendo uma breve palavra. Eu falei com o irmão João, devido a gente está um pouco limitado hoje, eu vou dividir o bolo com ele, viu? Daqui a pouco o irmão João vem dar lugar aqui também, mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos muito breve, porém aplicativa, de Deus aos nossos corações. Quando nós olhamos, irmãos, desse texto do livro de Isaías, é um texto muito usado em cultos de missões, é muito usado em trabalhos evangelísticos, trabalho de liderança, mas nós podemos aqui desse texto extrair algumas verdades. A primeira verdade que eu aprendo, irmã Joselita, aqui, é que existe dificuldade que revelará a glória de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: existem problemas que revelarão a glória de Deus. Não é diferente na vida daquele cego que Jesus olhou, e aquele cego ali, irmãos, com sua limitação de nascença, os discípulos olharam, questionaram, não entenderam o problema que ele passava, mas Jesus, ao olhar aquela questão, disse: nem este homem aqui, nem pecou ele, nem pecou seus pais, mas ele está desta maneira para que o nome do Senhor seja glorificado. Isaías teve uma perda. A Bíblia nos mostra que morreu o rei Uzias, mas no mesmo momento daquela dificuldade, Isaías também teve uma experiência extraordinária. Eu posso completar esta palavra dizendo que nas dificuldades Deus permite que a gente viva experiências extraordinárias. Eu não sei como você está, eu não sei as suas limitações, mas eu quero te dizer que em meio à tua frustração, em meio à tua decepção, em meio até às tuas falhas, porque a Bíblia diz que Isaías, ele tinha falha, mas em meio ao seu problema, Deus se revelou com uma experiência pessoal, individual, poderosa. E eu não posso deixar de me lembrar de Jacó. Jacó, ele enganou o seu pai. Jacó, ele se precipitou num plano que Deus tinha. Deus tinha um plano sobre a vida dele, mas Jacó se precipitou. Mas a Bíblia diz que Jacó, quando sai da casa de seus pais, ele deita num travesseiro de pedra em meio a um momento de muita dificuldade, mas ele tem uma visão. Ele vê uma escada descendo do céu até onde ele estava, e anjos descendo e subindo, e aquela visão ali, ele contemplou a presença, ele contemplou a majestade de Deus, e ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Eu quero dizer uma palavra a você que está acompanhando aí na rede social. Deus está aí nesse negócio e você não sabe. Eu quero te dar uma palavra a você que está até agora ouvindo este culto e não sabe porque não consegue sair da internet, não sabe porque não consegue sair e mudar para outro lugar. É porque Deus tem esta palavra ao teu coração. Deus está contigo aí, tu não sabe. Tem problemas que revelarão a glória de Deus. Se você está vivendo um problema, eu quero te dar uma palavra de Deus. Este é o cenário ideal para viver milagre. Esse é o cenário ideal para viver experiência nova. Esse é o cenário ideal para viver algo extraordinário da parte de Deus. Eu vou te dar outro exemplo para você compreender que Deus trabalha em meio a problemas.
Se você direcionar sua Bíblia Sagrada para o mesmo capítulo do livro de Juízes, você vai ver um personagem bíblico anônimo em meio a um problema chamado Gideão. Gideão tinha um problema muito grande, mas diante do problema só vive milagre quem não desiste. Diante do problema só vive milagre quem não arreia as armas. Diante do problema só vive milagre quem não murmura. Diante do problema só vive milagre quem faz alguma coisa. Deus está dizendo: eu estou contigo e tu não sabe. Faz alguma coisa que eu vou te dar uma experiência extraordinária, diametralmente oposta ao problema que tu estás vivendo. Quanto maior o teu problema, maior será a revelação de Deus mediante a tua atitude. Faz alguma coisa no meio deste teu problema. Reage nesta tarde. E Gideão, em meio àquela dificuldade, irmãos, ele disse: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas eu vou malhar trigo no lagar. Jesus está vendo o teu esforço. Em meio aos problemas, Jesus está vendo a tua dedicação. Em meio aos problemas, Jesus está vendo a tua vontade de resolver. Em meio aos problemas, Jesus está vendo a tua coragem. Porque não era fácil para Gideão estar ali. Ele estava se expondo diante dos inimigos. Mas Deus se revelou. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está em meio a estes problemas e você não sabe. José não percebeu que Deus estava na prisão. Jacó não percebeu que Deus estava junto com ele no travesseiro de pedra. Gideão não percebeu que Deus estava com ele malhando trigo no lagar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou nos cavalhais de Ofa e sentou. Deus não está com pressa. Ele está dentro desta dificuldade, aguardando você fazer alguma coisa. Deus está nesse negócio. Deus está contigo. Observe o texto. Problema, irmãos, é sinal de milagre. Dificuldade é sinal de experiências espirituais poderosas de Deus. O texto nos mostra que os serafins estavam voando com 3 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Isso traz para nós a possibilidade de pensar: se aqueles serafins tinham 6 asas, por que eles não usavam as 6 para voar? Observe a posição que eles estavam. Eles estavam em um lugar elevado. Eles estavam em um lugar de destaque. Os serafins estavam na visão de Isaías em um lugar de destaque. A Bíblia nos mostra que Isaías vê. Isso é uma visão. Isaías vê os serafins acima. Os serafins estavam acima dele. Eles tinham 6 asas, mas eles não usavam as 6 para voar. A palavra que eu aprendo aqui, que eu posso destacar: glória a Deus. É que quando Deus nos destaca, a gente precisa cobrir o rosto. Glória a Deus. Quando Deus se utiliza de nós, nós precisamos cobrir o rosto. Os serafins não quiseram olhar para Deus de cima para baixo. Eles até voavam por cima do trono, mas eles cobriram o rosto em sinal de humildade. Tem muita gente caindo porque quando Deus destaca, não sabe cobrir o rosto. Quando Deus levanta, não sabe cobrir o rosto.
mas nesta tarde o Senhor ministra ao nosso coração. Eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou fazer, mas cobre o teu rosto, porque a glória é minha. Cobre o teu rosto, você pode até se destacar, mas quem está sentado no trono é o leão da tribo de Judá. Nesta tarde recebe essa palavra, mantenha o teu rosto coberto. Deus está destacando, Deus está ajudando, Deus está levantando, Deus está usando. Te exalta não, cobre o teu rosto. Dependência, humildade, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Glória a Deus. Com 2 asas eles cobriam os pés. Aquele sinal demonstrava naquela visão que mesmo eles tendo pés, tudo que eles faziam era pouco diante da glória de Deus. Eles cobriram os pés dizendo assim: Senhor, diante da tua glória eu não me atrevo a dar um passo. Diante da tua glória eu não me atrevo a me mover. Diante da tua glória, da tua majestade, o meu lugar, Deus querido, é só adorando, é só glorificando o teu nome. Com 2 eles voavam, sinal de liberdade. Na presença de Deus você tem liberdade. E o que eles falavam era santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu quero te dizer nesta tarde, sempre vai ter alguém adorando a Deus. Se você não adorar, se eu não adorar, alguém vai adorar. Os serafins estão adorando, os 4 seres viventes estão adorando, os 24 anciãos estão adorando. Sempre terá alguém adorando a Deus. Antes da lâmpada se apagar, Deus já tinha levantado Samuel. Se Eli fechar os olhos, se os filhos dele apostatarem da fé, Deus sempre tem alguém para adorar a Ele e fazer a sua vontade. Não se ache a última Coca-Cola do deserto, como diz a história. Deus sempre tem alguém melhor para fazer o que a gente está fazendo. Mas observe, a Bíblia diz que Isaías, diante deste cenário, ele começa a reconhecer 2 coisas. E eu quero aqui destacar nesta palavra que um homem de Deus e uma mulher de Deus que realizará grandes obras para Deus precisa reconhecer 2 coisas em sua vida. A primeira é que ele tem falhas e limitações. Isaías disse em primeiro lugar, ele não vai em primeiro lugar destacar as falhas dos outros, não. Ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Uma das coisas mais tristes da vida é quando alguém não consegue reconhecer as suas falhas, as suas limitações e as suas dificuldades. Ninguém pode crescer sem reconhecer aonde está. Isaías disse: eis-me aqui. Ninguém pode ir para outro lugar sem saber aonde está. Isaías disse: eis-me aqui. Tem muita gente, irmãos, que se trava nas trajetórias ministeriais, se trava em sua trajetória espiritual, porque não consegue reconhecer os seus próprios erros. E Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo. Porque o que? Sou homem de lábios impuros. E agora, a segunda verdade de alguém que avança na obra de Deus, em primeiro lugar, ele reconhece as suas falhas. Mas as suas falhas não impediram ele de ter visão. As suas falhas não impediram ele de ver a glória de Deus. As suas falhas não impediram ele de ter uma experiência espiritual. As suas falhas não impediram ele de ser convocado, chamado, alistado por Deus. Eu quero te dizer nesta tarde também: não deixe que as tuas falhas impeçam você de ser alcançado pela brasa do altar. Deixa Deus trabalhar na tua vida nesta tarde. Reconheça, mas não permita que as suas falhas sejam uma barreira que te impeça de estar em Deus e projetado nas vontades de Deus. Reconheça, mas não deixe ela te parar. Reconheça as suas limitações, mas não permita que ela te prenda dentro de uma caverna, como prendeu Elias. Reconheça as suas falhas.
Mas entenda que o Senhor é poderoso para te alcançar nesta tarde. O Senhor é poderoso para te melhorar nesta tarde. Olha, irmãos, tem uma coisa que é a melhor coisa do mundo neste contexto que eu estou pregando: melhorar. Não tem coisa mais importante na vida de um crente, na vida de uma pessoa, do que reconhecer, ser alcançado por um projeto de Deus e melhorar. Melhorar, irmãos, a melhor coisa do mundo, mas também é a mais difícil, porque melhorar exige reconhecimento. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. O reconhecimento é o primeiro passo para o crescimento espiritual. Aquele filho pródigo poderia até agora estar comendo bolotas de porcos, mas por causa de uma palavra chamada reconhecimento, a sua história foi mudada e a sua vida transformada, porque depois do reconhecimento vem a humildade para aprender. E aí o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei. Reconhecimento: pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isaías foi um homem usado por Deus, mas a Bíblia nos mostra que uma das suas maiores características era a capacidade de reconhecer as suas falhas. Mas o reconhecimento das suas falhas não o impedia de ter uma vida, uma experiência com Deus, se apresentar diante de Deus. Tem muita gente detido porque acha que as suas falhas são impedimento. Deus foi encontrar Isaías falho, Deus foi encontrar Adão falho, Deus foi encontrar homens e mulheres na Bíblia em meio às suas falhas. Nesta tarde Deus está dizendo: você é falho, mas eu venho te encontrar nesta tarde, porque a tua falha não impede o meu amor, e o meu amor junto com o teu reconhecimento alterará a tua história e te trará uma restauração espiritual. Reconheça as suas falhas, mas entenda: o amor de Jesus é maior do que as tuas falhas. O amor de Jesus te encontra nesta tarde. O amor de Jesus é muito maior. Irmãos, escuta isso aqui. O amor de Jesus é maior do que as nossas falhas. O filho pródigo se aproxima do seu pai, mas a Bíblia mostra que o reconhecimento das falhas do filho pródigo fez ele andar devagar, mas o amor do pai fez ele vir correndo ao seu encontro. A palavra de Deus para a tua vida nesta tarde é: o amor de Deus é maior do que as tuas falhas, e o amor dele vai encontrar o teu reconhecimento, te dar uma experiência sobrenatural, mudar a tua história e criar para ti uma trajetória preparada por Deus sobre a tua vida. Nada está perdido, as tuas falhas serão dissolvidas pela ação de Deus que está sendo movida nesta tarde para te encontrar. Depois do reconhecimento vem uma ação de Deus. A Bíblia diz que aqueles serafins, eles pegam uma tenaz. Escute isso aqui. Aqueles serafins, eles pegam uma tenaz. E isso me chama a atenção, irmão João Paulo. Porque os serafins, que são seres de fogo, eles não pegaram aquela brasa viva com as próprias mãos. Porque os serafins, que são seres poderosíssimos do reino espiritual, não pegaram aquelas brasas vivas com as mãos e passaram nos lábios de Isaías. Porque eles pegaram com a tenaz? Porque o que Deus estava preparando para transformar a vida de Isaías era muito poderoso. Era tão poderoso que aqueles serafins reconheceram o poder do que Deus estava fazendo e não tiveram a coragem ou a autoridade de pegar aquela brasa com as próprias mãos e utilizaram uma tenaz. O reino de Deus tem muita coisa, irmãos, tem até tenaz.
Tem gente que acha que o reino de Deus é um lugar vazio, cheio de nuvens e vento. O reino de Deus, irmãos, é muito maior, muito mais poderoso, muito mais real do que esta terra que estamos pisando. E aqueles serafins pegaram com uma trenaz. Eu quero aplicar esta palavra sobre alguém nesta noite, dizendo: eu sei que as tuas falhas são grandes, mas Deus está preparando uma arma poderosa para resolver de uma vez por todas a tua vida nesta tarde. Recebe uma intervenção de uma arma poderosa da parte de Deus, que vai mudar a tua vida, a tua estrutura e te direcionar para um propósito divino. Você pode ter problemas que você convive há 10 anos, há 20 anos, mas se a brasa de Jesus te tocar nesta tarde, vai ser resolvido, porque há poder na ferramenta de Deus. A ferramenta que Deus preparou para Isaías, irmã mocinha, era tão poderosa que os serafins tiveram que pegar com uma tenaz para poder tocar em seus lábios. A segunda coisa que eu aprendo de um homem, de uma mulher de Deus que tem vida e tem um propósito a ser realizado: primeiro, ele consegue reconhecer as suas falhas. Você sabia, irmãos, que tem gente que tem erros gritantes, visíveis, notórios, profundos, mas por limitações em sua mente não consegue perceber o seu erro, irmãos? Tem pessoas que passam muitos anos, sabia, irmã Bárbara? Já viu gente assim? Tem pessoas que passam muitos anos e não conseguem reconhecer a sua limitação. Está nítido, está claro, está na cara. Muitas pessoas falam, mas entra por ouvido e sai pelo outro. Mas Deus está dizendo nesta tarde: ei, através de uma experiência espiritual, seja confrontado por Deus, reconheça as suas limitações e receba do céu uma arma poderosa. Não tente resolver com as suas próprias mãos. Tem gente que diz assim: quando eu melhorar eu vou, quando eu me ajeitar eu chego. Isaías chegou na presença de Deus do jeito que estava, irmãos. Aí Deus disse: eu vou te ajudar. Tem coisa que só Jesus faz, irmãos. É possível que Isaías estivesse lutando com a sua língua há muito tempo. É possível que Isaías estivesse lutando com aquele problema há muito tempo, mas eu sinto graça de Deus para dizer que Deus tem ferramenta nesta tarde para consertar a minha vida, a tua vida, e nos direcionar para uma trajetória poderosa. Deus veio procurar uma ferramenta para resolver um problema. Eu sinto a graça de Deus aqui, viu, irmãos? Deus veio procurar uma ferramenta para resolver um problema. O problema está lá, e o bom mecânico do céu vai em sua maleta, abre e procura a ferramenta certa para resolver o problema. Só que quando Deus abre a sua maleta, diga assim comigo: Deus tem uma maleta. Agora diga assim: eu estou dentro dela. Glória a Deus. Quando Deus abre a sua maleta e Ele olha a ferramenta necessária, porque cada ferramenta tem um lugar para ser usada. Quando Ele olha as ferramentas, Ele diz assim: eu vou usar esse alicate. Eu preciso desse alicate. Esse alicate aqui é um exemplo, eu estou conjecturando com os irmãos. Esse alicate aqui é a ferramenta exata que eu preciso para resolver determinado problema. Mas o alicate está quebrado. Alguém usou mal este alicate. Alguém usou de uma maneira indevida, colocou no lugar errado, esteve em contato com coisas erradas. Aí o mecânico, que é especialista, começa a consertar o alicate, começa a ajeitar. Deus está ajeitando a ferramenta para a ferramenta ajeitar alguma coisa que Deus vai fazer usando ela. Deixa Deus ajeitar ferramentas nesta tarde. Isaías era uma ferramenta que foi consertada por Deus, para Deus usar Isaías como ferramenta para consertar alguma coisa. Será que tem alguém aqui nesta tarde que pode ser melhorado por Deus? Deixa Deus melhorar suas ferramentas nesta tarde, porque Deus vai te usar em algum lugar para algum negócio. Deus está consertando suas ferramentas com ferramentas celestiais.
Você sabia que Deus tem ferramenta para consertar a ferramenta? Que palavra é essa, irmão João? Deus tem ferramenta para consertar a ferramenta. E o serafim desceu com a tenaz e uma brasa. O que é isso? É Deus usando uma ferramenta para consertar outra ferramenta, porque Ele precisa daquela ferramenta para outra obra. Eu vou dar outro exemplo aos irmãos. Diga assim comigo: Deus tem ferramenta para consertar a ferramenta que vai consertar algo que Deus quer ajeitar. Guarda essa palavra. Deus está consertando ferramenta para consertar outras ferramentas que Deus já está vendo. Guarda esta palavra. Deixa Deus te consertar, porque Ele quer consertar alguma coisa usando você. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos compreenderem de maneira clara e bíblica que Deus usa a ferramenta para consertar a ferramenta para fazer uma grande obra. Se os irmãos forem em Lucas capítulo 5, os irmãos vão ver o Senhor Jesus dizer: a multidão o apertava. E quando a multidão o apertava, isso simboliza um problema a ser resolvido. Quando surge um problema a ser resolvido, Jesus abre novamente a maleta de ferramenta e vai procurar a ferramenta específica para resolver aquele problema. A Bíblia diz que a multidão o apertava e Jesus vai à beira da praia e começa, abrindo a sua maleta, a tirar de dentro uma ferramenta chamada Pedro. Aí a Bíblia diz que Jesus passa um tempão pregando a palavra, porque a palavra é a ferramenta que Deus usa para ajeitar a ferramenta que Ele quer usar. Aí Ele ajeita Pedro, leva Pedro novamente para fazer um milagre dentro do mar. E quando Pedro sai dali, Jesus diz assim: Pedro, não tenha medo, você será pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro, largando tudo, olha o texto, irmãos, Pedro largando tudo, o seguiu. Deus conserta a ferramenta, irmãos, mas para levar as ferramentas aos lugares que Ele quer usar, às vezes a ferramenta tem que se desembaraçar. Tem ferramenta que está tão enlinhada com um bocado de fio, com um bocado de coisa. Nesta tarde o Senhor ministra ao nosso coração: te desembaraça, te desprende, te solta. Marta, Marta, por que te afadigas em tantos afazeres? Te desprende, fica na mão do ferramenteiro. Glória a Deus. Mas precisamos caminhar ao final desta palavra. Já é 5 horas, irmãos. Meu Deus. Isaías, ele tem algumas atitudes de um homem de Deus ou de uma ferramenta de Deus, já que o Espírito Santo tem conduzido a esta palavra ao tema ferramenta de Deus. Isaías, primeiro, reconheceu as suas falhas. Segundo, reconheceu as falhas de quem estava à sua volta. Ele disse: ai de mim que vou perecendo e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhecia que ao redor dele havia problemas. Irmão, dentro da igreja, dentro da obra de Deus, vai ter problema em todos. Vai ter problema em todos os lugares. Reconhecer as minhas falhas, reconhecer as falhas do lugar onde eu estou, são 2 pilares para sermos usados por Deus. Diga assim comigo: mas falta um. Diga assim: mas falta um. Primeiro, reconheça suas falhas. Segundo, reconheça as falhas de quem está à sua volta. Mas em terceiro lugar, para ser uma ferramenta de Deus, você precisa estar disponível na mão do ferramenteiro. E Jesus disse assim: a quem enviarei? Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, repita após mim: eis-me aqui, envia-me a mim. Só mais uma vez para Jesus te escutar, diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você está aí nas redes sociais, digita aí: eis-me aqui, envia-me a mim. Seja alcançado por um conserto de Deus, seja alcançado por uma proposta de Deus. Deus tem uma proposta para você. Aceite a proposta de Deus. O diabo faz propostas,
O mundo faz propostas e Deus faz propostas. Qual proposta você aceitará? Aceite a proposta de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu sei que você tem limitações, mas pelo milagre, pelo sangue, pela obra e pela ação do Espírito Santo nesta tarde, seja alcançado por pureza, seja alcançado por santidade, seja alcançado por conserto, seja alcançado por renovação. Ouça a voz de Deus dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e a partir de então, pela santificação que há na ação de Deus nesta tarde, ouça a voz de Deus dizendo: eu tenho uma proposta para você. E diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Ferramenta não se usa, ferramenta é usada. Ferramenta não escolhe, ferramenta é escolhida. E eu quero te dizer que o nome do Senhor será glorificado, porque Deus usa ferramentas simples e faz coisas grandes. Você sabia que Deus prefere ferramenta simples? Porque quando a ferramenta é simples, ninguém dá glória à ferramenta, irmãos. Se eu pegar uma ferramenta poderosa, uma ferramenta tecnológica, vou encerrar agora. Se eu pegar uma ferramenta extremamente poderosa e usar ela para fazer alguma obra, alguém vai dizer: mas também uma ferramenta dessa qualquer um faz. Mas Deus não. Deus pega as coisas simples, porque quando alguém olha Deus trabalhando com as suas ferramentas, alguém vai olhar e vai dizer: essa ferramenta é muito simples, essa ferramenta é muito limitada, mas a obra é muito grande, a obra é muito bonita, o conserto é excelente, o que está sendo feito é muito bonito. Glória àquele que está usando a ferramenta simples, porque não tem outra explicação. Alguém está usando esse camarada, alguém está usando essa mulher, porque o que está acontecendo é muito grande, mas ela é simples, ele é simples. Então glórias àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As ferramentas de Deus dizem: muito bem. Deus abençoe e guarde esta palavra. Apesar do meu cansaço, irmãos, eu conversei com o irmão João, eu vou passar para o Senhor. Mas Deus pegou a ferramenta e Ele trouxe essa palavra. Entendeu, irmãos? Apesar das minhas fragilidades, o Senhor me abençoou com a possibilidade de trazer essa palavra para a igreja. Então Deus abençoe a todos. Eu quero avisar aos irmãos, hoje é sábado. Amanhã, irmãos, culto, viu, irmãos? Não deixe de estar cultuando a Deus. Irmãos, eu queria, irmãos João, até que você fizesse um corte do que eu vou dizer agora, viu, irmãos? Olha só, irmãos, para a gente divulgar isso aqui, olha só. Irmãos, quem não tem prazer na casa de Deus, corre um grande risco de não subir ao céu. Quem não tem prazer na casa de Deus, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que se alegra para assistir filme, tem gente que se alegra, irmão, para ficar com o pé no sofá. Mas se a tua alegria não for a casa de Deus, vai fazer o que no céu? Se a tua alegria não for a comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, como vai passar a eternidade comigo no céu? Com o irmão João no céu? Vai enjoar da cara da gente. Ou você ama a igreja, ou você tem prazer na igreja, ou você diz como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou você corre um grande risco de não estar nas mansões celestiais na eternidade, porque a eternidade é muito tempo para ficar emburrado. Jesus não quer ninguém emburrado no céu, irmãos. Aí, como Jesus não quer ninguém emburrado no céu, aí Deus, quando vê alguém emburrado para vir para a igreja, que é um treino, diz assim: eu não posso fazer essa maldade com esta pessoa. Isso é uma ironia, viu, irmãos, da palavra. Isso aqui é um bom humor numa palavra séria. É um bom humor. Como Jesus vai colocar alguém que fica emburrado para vir para a igreja no céu, para a pessoa ficar emburrado eternamente? Não pode, irmãos, tá bom? Então que o teu prazer seja a casa do Senhor. Domingo, 19 horas, culto, irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, eu quero que Jesus volte, irmão, e eu esteja pregando cheio da presença de Jesus. Eu quero que Jesus volte e eu esteja louvando a Ele. Eu quero que Jesus volte e eu esteja evangelizando, irmãos. Eu quero que Jesus volte e eu esteja visitando enfermos. Eu quero que Jesus volte e eu esteja orando de joelhos. Se Jesus voltar agora, como é que nós estamos, irmãos?
Do jeito que morrermos, encontraremos Jesus. Uma vez, irmão João Paulo, eu ouvi alguém dizer isso, irmão Joselita, e eu achei, não é que é mesmo? Tem coisa, irmãos, que não precisaria ser falado de tão simples que é. Do jeito que morrermos, encontraremos com Deus. Se morrermos negligentes à obra, nos encontraremos com Deus negligentes à obra. Se morrermos fazendo a obra relaxadamente, encontraremos com Deus de maneira relaxada. Se morrermos em pecado, encontraremos a Deus em pecado. Não se engane com o purgatório. A Bíblia diz: depois da morte, segue-se a juízo. Eu quero morrer cheio de Jesus. E quem aqui, irmãos, quer ir para o céu cheio de Jesus, fazendo a... Então pronto, irmãos, viu? Domingo culto. Segunda-feira, irmão João, a gente vai analisar. Aqui o senhor pode cortar aí já, pode tirar rapidinho, só para eu dar um aviso aqui aos irmãos.